Muito bem, minha gente. Olha eu aqui novamente com vocês. Semanalmente estamos trazendo para vocês lições inéditas sobre família cristã. E temos apresentado a vocês como referência o nosso livro, O Padrão Bíblico para a Família. E sabemos que, para a felicidade do ser humano, foi a primeira instituição de Deus, a família, que tem como objetivos principais a união, o companheirismo, a comunhão e ainda para dar continuidade à espécie humana e, ao mesmo tempo, a família servir como alicerce para uma sociedade sadia. E pensando nisto, eu resolvi elaborar para vocês um manual bíblico que serve para ser estudado na escola dominical. O seu título é Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. Todas estas lições inéditas, baseadas em capítulos do nosso livro. Certamente vocês não o encontrarão para comprar, porque ainda não está publicado. E dando prosseguimento aos nossos estudos, falaremos hoje sobre os deveres dos pais e filhos. Lição número 9. E escolhemos como referência o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, no versículo 7, como base para o nosso texto áureo. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Moisés escreveu assim: não deixem de ensiná-las aos seus filhos. O ensino envolvia a repetição, ou seja, repetir ou fazer uma coisa de maneira repetida. Era algo semelhante a afiar qualquer ferramenta por meio da fricção de forma reiterada. O legislador Moisés deixou registrado aqui o espírito dessa decisão divina em reconhecimento à urgência do caso. As leis de Deus devem ser transmitidas e ensinadas a nossos filhos com a máxima diligência. Elas devem ser ensinadas de forma a fazê-los compreendê-las. Trata-se de uma empreitada muito difícil, pois requer muita dedicação, paciência e prudência por parte dos pais. Veja o que disse Moisés no final deste capítulo. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 25. E, na verdade aplicada, escrevemos que ensinar aos filhos o caminho do Senhor é a incumbência dada por Deus como método de ensino eficaz. E como objetivos desta 9ª lição, destacamos que conscientizar sobre a importância da liderança na educação dos filhos, como também mostrar
que a metodologia do diálogo é a mais eficaz, pois foi elaborada por Deus. E ainda, fazer os filhos entenderem que a condição para serem abençoados é obedecer aos pais. E como textos de referência, evidenciamos o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 1 a 4, ainda Colossenses, capítulo 3, versículo 20, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Efésios 6, verso 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Obedecer ao seu pai e à sua mãe é o primeiro mandamento que Deus ordenou aos filhos, pois isso é o seu dever. Isso é de suma importância, porque serve para a manutenção da boa ordem na família. Nenhuma família será próspera se nela não houver hierarquia. O bem-estar dos filhos depende da obediência à lei, pois não pode haver prosperidade se não existir obediência. Os filhos menores não possuem capacidade de raciocínio. Por isso, devem estar sujeitos à tutela de seus pais. Os pais possuem experiência de vida e, por isso, estão habilitados a ensinarem os seus filhos. Os pais desejam o bem-estar dos seus filhos. O governo estabelecido por Deus à família foi projetado para ser semelhante ao seu governo. Ensinar os filhos a serem obedientes aos pais significa ensiná-los a serem obedientes a Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 2, Paulo continua dizendo assim: como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Respeitar pai e mãe é a demonstração, através das ações de estima e respeito por parte dos filhos, em consideração à posição que eles ocupam na hierarquia familiar. Honrar, de acordo com o original grego, tem o sentido de reverenciar, estimar e valorizar. Prestar honra aos pais é dispensar-lhes respeito pelo mérito e pela posição que ocupam no núcleo da família, quer eles mereçam ou não. Honrar pai e mãe é tão significativo para Deus que ele incluiu esse princípio no decálogo entregue a Moisés. Diz assim: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O apóstolo Paulo o ratificou no Novo Testamento, conforme este texto que acabamos de ler acima. E no versículo 3, do capítulo 6 de Efésios, Paulo escreveu:
Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Honrar pai e mãe implica muito mais do que prestar-lhes obediência. Significa amá-los, respeitá-los e dispensar-lhes os devidos cuidados. É bem possível que se possa obedecê-los sem, contudo, honrá-los. A resistência à autoridade dos pais é o mesmo que se insurgir contra a autoridade de Deus. Paulo escreveu que honrar pai e mãe traz benefícios, prosperidade. No Velho Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais. E você viva muito tempo na terra. No Novo Testamento, as bênçãos são espirituais. Ainda longevidade. Os filhos obedientes livram-se de desgostos, como por exemplo, ouvir os pais, desastres, casamentos que não dão certos, inúmeras perdas, lágrimas e mortes poderiam ser evitados se os filhos dessem mais ouvidos aos pais. Como o caso de Sansão, por exemplo. Ainda ter cuidado com as seduções, uso e abuso de drogas, sexo fora do casamento, namoro em desacordo com o padrão bíblico, abandono da igreja, da família e de amigos. São outros exemplos que podemos enumerar. No capítulo 6, versículo 4 de Efésios, ainda Paulo escrevendo: Pois não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Paulo dirige-se diretamente aos pais, pois eles estão no comando da família e suas ações devem estar comprometidas com eles. Os mandamentos dos pais devem ser claros e objetivos, para que possam ser facilmente assimilados e obedecidos pelos filhos. Se for exigido que eles obedeçam tais mandamentos, devem ser razoáveis para que possam ser obedecidos, de modo que os filhos não sejam desencorajados em obedecer. Noutra versão, diz para que os pais não provoquem seus filhos à ira, ou seja, que eles não deem ordens irracionais, excessivamente severas ou desnecessárias, chegando ao ponto dos filhos ficarem irritados e com raiva. É necessário que os castiguem, se o castigo for necessário, para que eles não percam a confiança nos pais, mas os amem e os respeitem. Paulo adverte aos pais sobre o perigo a que estarão expostos na disciplina de seus filhos, ou seja, o de azedar seu temperamento e fazê-los sentir que os pais os castigam com raiva e que por isso é correto que eles também a sintam. E na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, ainda Paulo escrevendo:
Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Filhos, adverte Paulo, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe. A obediência é uma ordenação de Deus aos filhos, sem nenhuma exceção. Nesse caso, surge a pergunta: e se os pais constrangerem os filhos a realizarem coisas que sejam ilegais? A quem eles devem obedecer? A autoridade humana não prevalece sobre a autoridade de Deus às custas de negligenciá-lo. Implicitamente, o próprio apóstolo responde a essa pergunta: filhos, obedeçam a seus pais, pois isto é justo. Versículo 1 do capítulo 6 de Efésios. A obediência aos pais deve ser considerada pelos filhos como dever cristão, não importa quem quer que sejam os pais. Deus nomeou os filhos para que estejam sujeitos a seus pais. E no versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo continua dizendo: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Para que eles, olha o detalhe, não fiquem desanimados. As falhas são causas que irritam os filhos e os tornam desanimados, fazendo-os perderem a coragem. Há bom senso e sabedoria prática nessa admoestação do apóstolo Paulo. Os filhos devem ser incentivados, mas nunca desanimados. Eles devem ser elogiados quando acertam e se saem bem. Quando eles forem merecedores de aprovação, nenhum dano lhes é causado por isso. Os pais que só encontram falhas nos filhos, que nunca estão satisfeitos com o que os seus filhos fazem, os pais que só sabem repreendê-los, apenas se irritam e reclamam, apenas conseguem despertar a irritação de seus filhos, tornam-se pessoas mal-humoradas, melancólicas, estúpidas e indiferentes, já que tudo o que fazem são motivos que geram a indiferença dos pais. E no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, Moisés escreve: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Na lei de Deus, a lei que Deus havia dado a Moisés, para que a transmitissem aos israelitas que tornariam posse da nova terra, ele prometeu que os filhos que respeitassem pai e mãe viveriam por muito tempo e seriam bem-sucedidos. Olha que promessa maravilhosa. Respeite o seu pai e a sua mãe como eu, o seu Deus, estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16.
Os filhos que fossem obedientes a pai e mãe não receberiam a punição dada aos filhos desobedientes à lei de Deus. Paulo reforça a ideia dessa lei e afirma que ela não mudou, conforme já vimos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 3. De acordo com o que Deus prometeu a Moisés, os filhos que obedecem à sua lei e honram pai e mãe têm promessa de viverem por muito tempo sobre a terra. E na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, ele diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Deus visita o seu povo com provações, mesmo na posição de filhos. Isso não os isenta de serem afligidos e disciplinados por causa de seus erros e pecados. A lição prática ensinada por Paulo é que os filhos de Deus devem servi-lo obedientemente, evitando o pecado de todas as formas. A desobediência deixá-los-á expostos ao desagrado divino. E na introdução, nós dizemos que a Bíblia, como manual de vida, instrui os filhos a obedecerem aos pais e dar-lhes ouvidos à instrução, pois é um mandamento com promessa. Dar atenção aos ensinos paternos é evitar toda sorte de danos no futuro. A promessa divina para os filhos que obedecem aos pais é que terão os dias de vida prolongados sobre a terra. Ouvir a correção dos pais e saber guardar os caminhos do bem, diz a Bíblia, é ser sábio e bem-aventurado. E no tópico número 1, demos por título Ensinar aos filhos o caminho do Senhor. Para ensinar os filhos, é necessário que haja entrega do coração ao Senhor. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Ter um coração adorador e cheio de amor, pois os princípios bons vêm do coração, assim como os maus também vêm de dentro. Não é toda pessoa que chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ainda Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. A Bíblia Sagrada salienta a importância da instrução dos pais aos filhos. No período patriarcal, Deus entregou aos cuidados de homens fiéis a responsabilidade de repassarem as devidas instruções às gerações posteriores. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus mandamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Deus confiou em Abraão porque sabia que ele era inteiramente fiel e que faria o melhor possível para desempenhar o seu papel.
não somente de pai de família, mas também de líder de uma grande nação. Outro patriarca, Moisés, resumiu a vontade de Deus para os israelitas nos últimos instantes de sua vida, deixando-lhes a lei escrita. Por isso, foi considerado o maior legislador de Israel. Ele escreveu: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E no subitem 1.1, demos por tema ensiná-lo diligentemente aos filhos. Os pais têm o encargo de educar os filhos no caminho em que devem andar. Assentado em casa, isto é, as mensagens devem ser transmitidas nos cultos domésticos quando se reúnem para instruí-los, andando pelo caminho da perseverança. Nunca desistam deles. Ao deitar, orando pelo seu crescimento e levantando-se, tendo como primazia a palavra de Deus. E no subitem 1.2, os filhos têm a obrigação de ouvir os pais. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, há uma orientação. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Jesus foi o filho modelo para nós, pois era sujeito aos seus pais. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Durante 3 décadas esteve submisso a eles. Dar ouvidos aos conselhos dos pais é um mandamento com promessa. Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo a você e você terá uma vida longa. Provérbios, capítulo 4, versículo 10. Os desobedientes terminarão seus anos em grande sofrimento. Se não, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Ainda Salomão escrevendo no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 9. Os filhos devem atender aos conselhos dos pais, pois são mais experientes. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Provérbios, capítulo 7, versículo 24. Felizes são os que guardam os seus conselhos. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Provérbios, capítulo 8, versículo 32. E no subitem 1.3, a temática é 2 maneiras de adquirir sabedoria. Os que ouvem os conselhos dos pais e tiram proveito,
E os que recebem a admoestação e vivem em obediência à disciplina adquirirão sabedoria, pois estarão em sintonia com a vontade de Deus. Ouçam os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Provérbios, capítulo 19, versículo 20. E uma outra maneira é não dar ouvidos ao que não é verdade e deixar de rodear-se de más companhias. Farão que não se desviem da palavra do conhecimento. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Provérbios, capítulo 19, versículo 27. E no item 2, demos por título Aprender a ouvir as palavras dos sábios. Atentar para as orientações dos mais experientes é saber tirar bom proveito do que a sabedoria proporciona. Esse é o propósito do ensino. Dar ouvidos às orientações dos pais, aos sábios conselhos e pôr em prática o que aprenderam é caber sentir prazer pessoal, obter conhecimento, ter certeza de que serão agradáveis ao Senhor. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. Provérbios, capítulo 22, versículo 17. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Ainda, Salomão escrevendo no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 19. E no subitem 2.1, demos por título Convite à Sabedoria e os Resultados de Ouvi-la. Ouvir a correção, não rejeitar os conselhos é ser sábio. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Provérbios, capítulo 8, versículo 33. Executar o parecer dos pais é mandamento da palavra. A Bíblia reforça a importância que se deve dar às instruções. Nunca desprezá-las. Acatar a sabedoria, a instrução e o entendimento, pois é mandamento de Deus, conforme já vimos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E no tópico 2.2, o título é Um exemplo a ser seguido. Os filhos sábios alegram o coração dos seus pais. Serão exemplos pela educação recebida, orgulho e razão de felicidade. Qual pai não quer ter esse sentimento de dignidade pessoal e apontá-los como modelos? Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Provérbios, capítulo 27, versículo 11. E no tópico 2.3, 2 mandamentos aos filhos. Estar sob a autoridade dos pais e respeitá-los são os 2 maiores mandamentos que os filhos devem dispensá-los, de acordo com o nosso texto de referência, Efésios capítulo 6, versículo 1. A maior razão para obedecê-los é porque é justo e é um mandamento com promessa, conforme já vimos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Trata-se de uma bênção de bem-estar e o compromisso de Deus em
prolongar-lhes a vida na terra. O apóstolo Paulo afirmou que os filhos têm o dever de serem obedientes aos pais. Ainda em sua carta, Efésios, capítulo 6, versículo 1, ele não escreveu: pais, façam o que os vossos filhos quiserem. Não está escrito isso. Os pais são responsáveis por ensinar e corrigir seus filhos. Estes, no entanto, têm o dever de obedecerem aos seus pais. Aos pais cabem a responsabilidade de educarem seus filhos a seguirem o caminho da justiça. Todavia, os filhos têm vontade própria e podem resolver não aceitarem a disciplina imposta pelos pais. É por isso que Paulo exortou os filhos para que se submetam à liderança de seus pais. E no tópico número 3, demos por título Deveres dos Pais. A relação pais e filhos é uma via de mão dupla. Ambos têm deveres um para com o outro. Há mandamentos a serem seguidos pelos pais. Não irritar os filhos para não ter o espírito quebrado. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Já lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Evitar a ira, a rispidez e a dureza de coração. Filhos que se rebelam contra a autoridade constituída por Deus, geralmente, são frutos de pais rigorosos. Os pais devem repreendê-los sem penalizá-los pelos erros. Toda pena tem origem na desforra, mas a correção vem do princípio do amor. Deus corrige porque ama o pecador, não os erros. É dever dos pais criarem os filhos segundo os preceitos divinos. A mente humana é um jardim onde é semeada a semente dos princípios que servirão de base por toda a existência. E essa doutrina os guiará em direção a Deus e à vida cristã sadia. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E no subitem 3.1, o título é Deveres dos Filhos. Os filhos precisam obedecer os pais, pois isso faz parte do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Somente os loucos desprezam-na. Esse sentimento de reverência é o primeiro princípio para a aquisição do conhecimento, e não o fim. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Guardar os preceitos no coração é ofertar ao Senhor. Deus atentou-se para a oferta de Abel por causa da maneira correta do sacrifício. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Gênesis, capítulo 4, versículo 4. É dever dos filhos respeitarem os pais e reverenciá-los, pois Deus escarnecerá dos escarnecedores. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Provérbios,
capítulo 3, versículo 34. Os filhos que quebrarem essa regra e forem desobedientes terão a comunhão com Deus abalada. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. E no subitem 3.2, a temática é: Deus sempre reprovou a desobediência. A vida nos ensina que as pessoas mais velhas têm maior experiência. É por isso que os jovens deverão se submeterem a elas. Os idosos já palmilharam a estrada da prática da vida e conhecem bem os caminhos onde os jovens ainda há de calcar os pés. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Os cabelos brancos estão associados à experiência de vida e à maturidade. Os pais são os melhores capacitados para ajudarem os filhos a desenvolverem, orientando-os para que evitem cometer erros, conforme já vimos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. A obediência aos pais é uma causa justa, de acordo com os ditames do bom senso. Esta é a orientação divina para os filhos, entendam eles ou não o motivo dessa ordem. Uma dura advertência foi feita pelo sábio Salomão aos filhos desobedientes em seu livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. E no subitem 3.3, demos por título: A lei era dura para com os filhos desobedientes. No Antigo Testamento, o povo vivia sob a lei de Moisés, que era severa em relação à desobediência dos filhos. Os que não seguissem a orientação da lei para que obedecessem pai e mãe e os respeitassem, teriam como penalidade máxima a morte com pedradas, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública, onde eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. E no item número 4, demos por título: Pais verdadeiros são os que dão o melhor para os seus filhos. Ninguém duvida de que pais verdadeiros são os que dão o melhor para a educação dos filhos, e nem sempre o de melhor.
São os pais que oferecem um serviço especial aos filhos. Tomam decisões difíceis a fim de que possam apresentar o que de melhor tem para dar. É dever dos filhos conferirem-lhes honra. Creio que os pais prefeririam a honra e o respeito a qualquer medalha de honra ao mérito. Não há valor monetário que pague isso. As atitudes falam mais alto do que qualquer discurso. E no subitem 4.1, o título é Honrar pais também tem envolvimento financeiro. Apoiar os pais financeiramente na necessidade significa honrá-los pelo que fizeram. Os religiosos da época de Jesus criticaram os discípulos, alegando que não tinham o hábito de lavar as mãos antes de comer, conforme exigia a tradição dos judeus. Respondendo aos fariseus, Jesus afirmou que eles mesmos invalidavam os preceitos divinos com a desculpa de manterem a tradição, pois ensinavam leis humanas como se fossem divinas. Os fariseus ensinavam que as pessoas poderiam declarar parte de seus bens como coisa santificada ao Senhor e, por causa disso, não deveria ser usada como meio para sustentar os pais necessitados. Todavia, poderiam lançar mão desses bens para usá-los em causa própria. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Guardavam a tradição, mas não honravam pai e mãe de modo como Deus determinara, pois honrá-los incluiria o dever de dar assistência financeira, se necessário. Não se pode servir a Deus se os filhos negligenciarem o dever de honrar pai e mãe. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam de seus pais e avós, pois Deus gosta disso. Carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 e 4. Desde que o homem passou a viver em sociedade, foram estabelecidos direitos e obrigações para com os estados e instituições em que os cidadãos estão sujeitos. Não é diferente no âmbito familiar. Como em todas as instituições, há que se respeitar as hierarquias. Na família, os pais devem ser tratados com consideração e honra pelos filhos. Deus deixou normas para que o homem saiba viver em sociedade de maneira agradável. O primeiro mandamento, acompanhado de promessa, é o seguinte, conforme já vimos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3, que vocês podem reler lá no nosso texto de referência. E no tópico 4.2, a norma estabelecida aos pais. A
pais que acham que o simples ato de levar os filhos à igreja será o suficiente para que encontrem o caminho do céu. A Bíblia relata que a responsabilidade de educá-los no caminho em que devem andar pertence aos pais e não a terceiros, de acordo com o que registrou Salomão, que nós já lemos, no capítulo 22 de Provérbios, versículo 6. Se forem instruídos, os ensinamentos os guiarão para que façam a escolha certa que definirá onde passarão a eternidade. Aos pais coube esta importante e complexa missão. E concluindo a nossa lição de hoje, nós podemos tirar como reflexão que Deus anseia que os pais sustentem e dispensem o devido cuidado aos seus filhos. A Bíblia tem um modelo do qual deve ser o verdadeiro papel dos pais quanto à educação de seus descendentes. Paulo escreveu: portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. No projeto de Deus para a família, pai e mãe devem unir forças e dispensarem o máximo que puderem na boa educação dos filhos. Cada um deles é advertido a respeitar a autoridade delegada por Deus aos pais. Um dos maiores problemas que continua afetando a nossa sociedade está ligado à falta de respeito para com as autoridades constituídas por Deus. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 9 a 11, está assim escrito: no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Educar é muito mais que treinar, pois é um grande desafio. Todavia, mesmo numa sociedade corrompida, onde os valores da família estão perdendo força, ainda assim, valerá a pena qualquer esforço. Que Deus abençoe as famílias. Que Deus tenha misericórdia da família. Da nossa família, da família brasileira. Dos nossos filhos, que são heranças, são bênçãos de Deus. Até a próxima semana, com a nossa 10ª lição. Se Deus assim o permitir.